Atos capítulo 5. Dá uma olhadinha na tela, por favor. Pode voltar lá, por favor, Luana? Nós temos aí uma transição. Transição não posso nem dizer essa palavra, irmãos. Transição é sair de um lado e ir para o outro. Nós iremos passar um período de complemento na nossa igreja. Complemento porque o evangelho ele não pode ser defeituoso, ele deve ser completo. E devido a alguns acontecimentos no Brasil, com muito temor, nós abandonamos uma parte desse evangelho. Nós precisamos urgente retornar aquilo que a Bíblia diz, não o que os projetos dos homens dizem. Então eu dei esse nome muito simples e essa imagem para a gente poder se localizar. Nós iremos fazer uma conexão da igreja com a casa e vice-versa, da casa com a igreja. Ouvindo a minha mãe falar, a pastora Santina, ela dizendo como que nasceu a igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga em Guaiçara, que tem hoje mais ou menos 80 anos em Guaiçara. Começou numa singela casa. E quantos ministérios que começaram dentro de uma casa? É o princípio. Só que hoje, devido às deformações que surgiram nesse processo, nós abandonamos essa parte do trabalho. E nós iremos, em nome do Senhor Jesus, viver e cumprir o que a Bíblia diz. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens, está escrito. Então, toda obediência nossa, irmãos, é alicerçada na palavra. Então, hoje é uma palavra muito de instrução para fortalecer o que vai acontecer a partir de já, dessa semana. Aliás, toda essa semana, você que lembrar desse nosso reajuste a respeito da palavra, coloque tudo isso aí diante do Senhor. Porque na outra semana começam os nossos direcionamentos e treinamentos. Passaremos esse ano todo, sem pressa nenhuma, de fazer essa conexão da igreja com a casa de forma saudável, de forma bíblica, sem pitacos, sem ideias falidas dos homens, mas simplesmente a direção do Espírito Santo para nós, conforme a palavra rege. Nós não estamos atrás de popularidade, muito menos de modernidade, nós só queremos cumprir o que a Bíblia diz, nós vamos entender e no decorrer nós vamos abrindo o nosso entendimento a respeito disso. Atos 5, verso 41 e 42 diz. Atos 5, verso 41 e 42. Os apóstolos saíram do Sinédrio. O Sinédrio era o lugar das leis religiosas, né? Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, olha o lugar, no templo e onde mais? De casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Agora corra lá em Atos capítulo 20, verso 20 também. Se está no capítulo 5, avance até o verso 20. Atos 20, 20. Olha o que diz o apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei publicamente. E qual lugar mais, irmãos? De casa em casa. Ótimo. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Qual a última vez que teve um culto na tua casa? Vixe, ouvi até um vixe aqui, né? Qual a última vez que teve um culto no seu lar? Irmãos, eu me recordo ainda, a minha mãe me puxando e acompanhando para poder, vamos no culto no lar. Quem que é dessa época de culto no lar? Uma vez na semana tinha culto no lar. Irmãos, e era bênção. O suco era de groselha, lembram? Pão com carne moída era fato. Chamate. Irmãos, e era a bênção de Deus. Não estou vendo a Jurema e o Fábio hoje, né? Irmã Ivani também trabalha com bolo. Irmãos, os bolos, irmãos do céu, hoje nós estamos Era a bênção. Pensa num negócio seco. E passavam como chama aquele negócio? Lembrava um chantilly em cima. Parecia uma camuflagem.
camuflar o bolo seco, mas a gente era feliz. E tinha conversão. E tinha manifestação da presença do Senhor. Era tudo simples, mas a glória do Senhor estava lá. Não tinha glamour nenhum, pompa nenhuma. Igual dizia minha avó, a gente ia de chinelo de dedo para o culto. Simples. Chegava com os pés empoeirados mesmo na casa, porque um saía da fazenda, o outro da chácara, o outro do bairro que é longe. Mas semanalmente nós estávamos cumprindo isso aí, o que diz no verso 42. No templo e de casa em casa. Hoje nós ficamos só no... É ou não é assim, irmãos? São poucos que ainda abrem a casa regularmente para continuar pregando o Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele não deixou de pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinou publicamente. Lembra do culto ao ar livre? Ia para a praça, um microfone, uma caixa de abelha e o irmão gritando lá, mas tinha gente que se salvava. Tem um xará do pastor Juarez aqui em Lins, que ele continua. Conhecem ele ou não? Bênção de Deus, palavra do céu ele traz, irmãos, ouçam o que ele diz. Não tem heresia com ele não. É o João Batista da nossa época. Não alisa ninguém não. Fala o que é necessário, essa que é a verdade. É que nós estamos numa geração que não gosta de ouvir o que é necessário. A gente quer ouvir o que nos interessa só e acabou. O pastor Juarez está lá publicamente, só que nós estamos com uma parte da nossa vida cristã e evangelística em falta de casa em casa. E temos que voltar urgente, irmãos, para as casas. Ouça isso. Nossa vida é uma mudança constante, uma movimentação constante. Vamos fazer uma breve reflexão de alguns irmãos nossos na Bíblia. Adão e Eva tiveram que sair do Éden. Noé teve que entrar na arca. Abraão teve que sair de Ur dos Caldeus. Moisés teve que fugir do Egito. Josué teve que entrar em Canaã. Elias teve que sair da caverna. Jonas teve que pregar em Nínive. Pedro teve que sair do barco. Jesus teve que ir ao Getsêmani. Paulo teve que fugir num cesto na cidade de Damasco. João teve que ser exilado na ilha de Patmos. Então a nossa vida, ela é de grandes movimentações. Diga, a minha vida não é estática. Ela se movimenta. Porque o Espírito Santo se movimenta. Ela não é, irmãos, assim lá em Gênesis. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá em Gênesis. É movimento. Então eu já entendo que a nossa vida cristã não pode ser uma vida parada e nem pacata. O que é a vida pacata? Chega no domingo, estou na igreja. Chega outro dia, estou na igreja e acabou. Essa é a minha vida. Rotina. Aliás, alguns perguntaram assim, e eu estou ouvindo o pensamento de alguns. Ué, o pastor esqueceu da oferta hoje. Não esquecemos não, vai ser em outro momento. Estamos tão acostumados com a rotina, que a gente às vezes sabe, o louvor vai ser 3 louvor hoje. Esqueci de avisar os pastores, só foi 2, mudou a rotina. Estamos tão habituados em fazer algo religiosamente e perdemos a movimentação do Espírito Santo. Porque a nossa vida ela se movimenta. Não dá tempo de se acostumar. Uma observação. Quem que está sentado hoje no mesmo lugar que sentou domingo passado? Tem alguém que conseguiu sentar no mesmo lugar do domingo passado? Não é o hábito a gente chegar e ir procurando um lugarzinho para a gente? Irmãos, nós somos assim, não tem como fugir disso. Está dentro de nós aí. Nós nos habituamos com as situações, mas o Espírito de Deus se move, não se habitue. Entre no movimento do Espírito, em nome de Jesus. Se envolva, aí a gente vive em novidade, de verdade. Então, como a nossa vida ela é de movimentos, o livro de Atos, ele registra esses movimentos. Só que nós pegamos algumas partes de Atos. Mas não podemos deixar passar isso que nós ouvimos no verso 42, de casa em casa, e nem em Atos 20, 20, que Paulo também ele pregava no ar livre e também de casa em casa. Agora vamos ver, irmãos, como que é a nossa vida evangelística.
como tem que ser o movimento nosso a partir de Atos 5:42. Vamos lá, por favor, Luana. Mais um. Método bíblico, leia para mim, não uma aguinha, por favor. O que nós vamos colocar, uma aplicação, é o método bíblico e não uma. A gente não vai inventar nada, a Bíblia está pronta. E como tem modinha hoje, irmãos? Como as igrejas não ouvem mais o Espírito Santo, eles querem ibope a qualquer custo, e começa as modinhas. Se nós implantarmos aqui qualquer método que não vem de Deus, a gente vai ter que ralar muito, porque o método é nosso. A gente vai ter que sustentar o que é nosso. Mas quando colocamos em ação o que é de Deus, o que é bíblico, Ele sustenta, não a gente. É bem diferente. Qualquer coisa que nós implantarmos à nossa maneira, à nossa força, ao nosso entendimento, a gente vai ter que trabalhar muito para poder sustentar esse projeto. Mas quando nós descansamos no Senhor, entregamos a Ele tudo que Ele já nos deu, fiquem em paz, Ele supre todas as coisas. Então vamos ver qual que é a orientação desse método bíblico de uma vida evangelística. O primeiro, o evangelismo ele é diário. Diga assim, eu preciso evangelizar todos os dias. Agora você vai ser profeta e falar para o teu irmão, você precisa evangelizar todos os dias. Quantos dias, irmãos? Qual foi a última vez? Deixa eu falar para vocês, evangelismo não é só, Manzilda, Jesus te ama, tá? Não é só isso, nós achamos que é só isso. Irmãos, Ele ama a todos. É diferente quando eu olho e falo, o Senhor te ama, e Ele quer te salvar, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer tirar você dessa escravidão, Ele quer te libertar, Ele quer curar a tua alma. Pastor, mas é uma falha então eu falar que Jesus ama? Não, Ele ama. Só que esse amor é tão profundo que Ele resgata a pessoa do inferno que ela vive. Irmãos, e como nós estamos diante de uma geração infernal? O nome é forte, mas é isso. Não há paz nos lares. Não há mais entendimento nos casamentos. Vocês concordam com isso? Como que está duro a concordância? Não sei se eu já citei para vocês e quero repetir. Alguns dizem assim, eu vou me casar para ser feliz, diz o jovem. Isabela e Roberto, vou casar para ser feliz. Está chegando, só para lembrar. Aí diz o casal que está há alguns anos já caminhando, já junto, começa a brigar, o negócio dá errado. Aí eles falam assim, vamos separar para ser feliz. Opa, tem coisa errada. Se alguns querem se casar para ser feliz ou estão se separando para ser feliz, tem algum conflito nessa informação. É impossível duas verdades, a verdade ela é única, só tem uma verdade. Então, como não está tendo concordância, nós como igreja, nós temos essa palavra, esse direcionamento que o Senhor nos deu para trazer essa mensagem de paz aos lares, às casas, às famílias. Como vemos uma juventude, irmãos, que não sabe o que quer. O último brinquedinho que surgiu, se não me falha o nome, é spinner, não é aquele que roda assim? Como é que chama? Hand spinner, hand é mão, spinner é o quê? Sei lá, giro na mão, trem desse. Irmãos, que graça tem que ir lá, fala pra mim. Ai, Senhor. Mas para eles é o máximo. O brinquedo para eles é o máximo, esse hand spinner. E eles estão felizes com isso. Tenta dizer que não vai dar um brinquedinho para a criança. Não vou dar o hand spinner não, filho. Aguenta aí, não vai dar agora. Sapateia, chora, baba, xinga. Por causa de um brinquedinho no dedo. Irmãos, olha o nível que está chegando da nossa sociedade, de grau de importância, o que é realmente importante. Me ajude a ser um pouquinho nostálgico hoje. Como que era a nossa brincadeira de criança mesmo? O pessoal que está na casa dos 40 aí. Pular elástico, jogar bete.
Bolinha de gude, ó. Ó a carinha lá que era craque. Olha lá. Esconde, esconde, peão. Olha lá, cá, tá bom já. Meu irmão, a gente chegava no fim do dia assim, ó. Condicionamento físico top. Podia ir para uma maratona de tão bem, de tanto corria o dia inteiro. Fala para a criança correr ali na Avenida São Paulo. Sair daqui e dar uma corridinha lá. Sem condicionamento. Por quê? É hand spinner. Mundo digital, virtual. E com isso, a mentalidade também, irmãos, está sendo reduzida. Cada vez mais difícil educar as crianças. Mas nós, como igreja, nós temos um padrão contínuo, porque todos os dias nós falamos das boas novas. Irmãos, salvação, a palavra salvação, soteria no grego, salvação, ela não quer dizer só salvação lá do inferno. Fala salvação para esse tempo também. O pastor Juarez leu João 10 hoje, na abertura. E eu tenho refletido muito sobre o trecho que Jesus fala. E eu vim para que tenham vida e a tenham em... Essa vida abundante que Jesus disse, irmãos, ouça isso e não esqueça mais. Essa vida abundante que Jesus disse é para esse tempo, porque o que Ele vai dar para nós depois é a vida eterna. A vida abundante é para agora. É qualidade de vida agora. Vida eterna é para a eternidade. A pergunta para nós é: cadê essa vida eterna? Melhor, cadê essa vida abundante? A gente sempre esgoelado, sempre sufocado. Mas se Ele disse, isso é profético, que Ele veio trazer para nós vida abundante, nós encontraremos, porque Ele é a própria vida. Então haverá mudança sim de quadro nas famílias, porque todos os dias nós somos convocados a trazer e a pregar as boas novas. Talvez você já diga assim: pastor, mas eu tenho tanta vergonha de falar, não consigo falar em público, tenho uma dificuldade de conversar com estranho. Algumas aulinhas de como ser, entre aspas, cara de pau, pastor Adalberto. Não sei se tem cara de pau no bom sentido, é que eu não tenho outra palavra aqui agora. Quem tiver uma palavra bonita, me ajuda aí. Irmãos, o que eu tenho aprendido nessa caminhada, que nós precisamos descobrir o assunto que cada um gosta. Vou dar um exemplo prático aqui. Digamos que eu vou conversar com o Sam. Está aqui na minha frente o Sam. Já sei o assunto que o Sam gosta de conversar, as habilidades que ele tem. Com equipamento tecnológico e tal, vai fluir a conversa. Se eu for conversar com o nosso irmão Luiz Fernando, eu vou rapidamente para a área militar. Vou falar do que está acontecendo aqui na área militar. Se eu for conversar com a irmã Ivani, que está lá no fundo lá, eu vou falar de culinária com a Ivani, com a Rita, e domina tudo. Gosta de conversar. Se eu for falar com a nossa irmã Tereza, eu vou falar de loteamento, vou falar do que está disponível, de imobiliária, do campo que está rolando aí. Se eu for falar com o nosso irmão o Luiz Alves, eu vou conversar com ele sobre ferro, sobre bitola, sobre medida, sobre tudo que ele domina lá. Eu vou tentando entrar no assunto. Quer quebrar o gelo? Pronto, né, senhor cara de pau? Obrigado, Espírito Santo. Quebrar o gelo, mais bonito, né? Quer quebrar o gelo com alguém? Vai descobrindo o que ela gosta de conversar. Jesus fazia isso. Jesus, ele abordava uma pessoa e tinha assunto. O diálogo mais lindo é Jesus conversando com aquela mulher no poço. A mulher samaritana. Jesus, ele puxa a conversa. A especialidade daquela mulher era tirar água. Então Jesus não podia falar de outra coisa, nem ia falar de culinária com ela. Jesus não ia falar da última moda com ela. Não, ela é especialista em tirar água, então vou falar sobre água. E toda a conversa, se você for ver ali, rodou em volta da água. Quando Jesus vai conversar com Pedro, Tiago e João, o assunto com eles é sobre pescaria. Eles gostam de pescar. Quando Jesus vai conversar com Nicodemos, ele é profundo na teologia, porque o Nicodemos, ele é mestre da lei, então dá para discutir teologicamente muita coisa. Quer quebrar esse gelo e quer avançar, e aliás, irmãos, timidez não é para nós, amém? Em nome do Senhor Jesus, que haja ousadia em cada um aqui, em nome de Jesus. Esse negócio de ficar tremendo a boca, a mão gelada, o coração batendo, vai acabar em nome de Jesus.
frio na barriga, borboleta, eu não sei o que eu falo, eu sei que eu tenho que pregar, mas não consigo. Seja ousado em nome de Jesus. Você não pode exagerar, né? Tem irmãos que vai evangelizar, quando vê, já está falando em língua com a pessoa lá já. A pessoa já... Coerência, prudência. Irmão, a Bíblia é maravilhosa, dá um monte de recursos para nós. Quantos dias temos que evangelizar, irmãos? Número 2. Vamos ver. O evangelismo é diário. E tem um local específico. Esse primeiro tópico aqui marcado em amarelo, qual que é o lugar? No templo. Aqui onde nós estamos, num lugar edificado, coberto, protegido. Aliás, não estamos tão bem assim para evangelizar no templo. A gente tem se esforçado, se dedicado, mas pode ser melhor. Tem um outro lugar específico que nós vamos trabalhar, Luana, que é o 3. E de casa em casa. E é nesse ponto aqui que nós precisamos urgente trabalhar. Tem uma religião que faz bem isso aí. Vocês sabem o nome dela ou não? De casa em casa. Não tem dia da semana, eles estão lá de casa em casa. Deixa eu falar. Nesse ponto eles estão certos, e aí? A gente vai falar o quê? Agora o fato deles estarem de casa em casa, o que me preocupa é o que está sendo falado lá. Essa é a diferença. Conosco está a verdade pura. Somos nós que devemos que estar de casa em casa. Somos nós que devemos estar levando adiante a palavra de salvação. Ouça isso. Chegou recentemente 1 milhão de muçulmanos no Brasil. Alguém é muçulmano aqui? Não? Sim? Não? Eu dei aula com algum. Professor Ibrahim, faz 6 anos que está no Brasil. Muçulmano. Adora Alá. E falou assim para mim, ele conversa muito bem em inglês. Ele disse, olha, mas fica tranquilo que não sou terrorista não. Só cumpro a minha religião. Só me volto lá para Meca e adoro. Estou tranquilo aqui no Brasil. Aí eu, ó, dentro de mim. Mas você é de lá. A cartilha é a mesma para todos, desde o nascimento até o fim do dia deles. 1 milhão chegou no Brasil esse ano. Você pode buscar, não deu tempo de eu salvar o vídeo, mas tem um vídeo de um líder muçulmano dizendo que eles querem crescer a população que segue o Islã 1 milhão por ano durante 20 anos. Então daqui 20 anos eles querem chegar na terceira escala de importância de religião no Brasil, com 20 milhões de muçulmanos no Brasil. Sabe qual a estratégia que eles vão usar? De casa em casa. E como a gente facilmente abre a nossa casa. Mas vamos abrir agora em nome do Senhor Jesus, já que está denunciado tudo isso aí, vamos abrir a nossa casa para entrar o Evangelho, as boas novas, que liberta, que salva, que restaura. Porque quando alguém for lá e bater naquela porta, eu vim aqui falar sobre o Islã, ela vai poder falar, puxa, apresentaram Jesus antes para mim, eu creio em Jesus. Está entendendo a diferença? A urgência? Só que tem algo maravilhoso também, o 4, Luana, diz que eles não deixavam, era todos os dias e não deixavam, não abandonavam, eles não abriam mão da sua função, custe o que custar, eles tinham uma agenda no dia para poder falar de Jesus. Irmãos, nesse ponto, cá para nós, Assembleia de Deus, Promessas Lins, nós somos indisciplinados. É um ponto que nós precisamos urgente melhorar. Pastor, mas eu tenho falado do meu jeito. Jesus nos ensinou o seguinte, que a árvore se conhece pelos frutos. Somos conhecidos por aquilo que nós frutificamos. Irmãos, e não se engane, naquele dia o Senhor vai perguntar para nós, cadê os frutos? Temos um trecho na Bíblia que comprova que será assim, quando Jesus ele dá alguns talentos para alguns homens. 5, 2 e 1. O de 5, que recebeu 5 talentos, ele vai lá e frutificou, dobrou. O que recebe 2 talentos, ele vai lá e frutifica também, dobra esses talentos que o Senhor deu. Mas aquele que tem 1, ele é acanhado, ele é amedroso, ele esconde, ele enterra, porque o Senhor era severo e sabia que a cobrança ia ser severa. Ele vai lá e apresenta só aquele fruto, só a própria vida diante do Senhor. Essa é a conta lá da parábola.
Senhor vai perguntar para nós: eu te dei uma vida abundante lá na terra, eu instruí como que era para alcançar vidas, cadê os frutos? Por que não multiplicou? Que entremos agora, irmãos, nesse tempo que o Senhor nos dá, reajustando a nossa vida, porque é o Senhor nos dando uma oportunidade de chegar diante dele e falar: Senhor, todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi, está aqui os frutos. É assim que o Senhor trabalha conosco. Então eles não deixavam, 5, do que? De ensinar. Então o que vai acontecer na nossa casa? Um ensino. O que vai acontecer na nossa casa? Uma instrução. O que vai acontecer na nossa casa? Uma direção da palavra de Deus. O lugar que se ensinava lá em Jerusalém era na sinagoga, lugar como esse também. E nós lemos lá em Atos 20, que o apóstolo Paulo ensinava publicamente e também em casa. E depois vem o 6, proclamar, que é falar. E o último, o 7, quem que é o alvo de tudo isso? Só. Nós vamos abrir a nossa casa para falar de quem? Ponto. Não tem outro assunto. Aliás, num ajuntamento nosso não pode ter um assunto mais importante a não ser o nome maravilhoso de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Mas a orientação vem para nós, abra lá em Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28, verso 19. Isso. Alguns textos eu não salvei, então vou falando aqui, tá? Mateus 28, 19. Esse instante vai ser participativo. Deixa eu pegar alguém aqui para ler. Ai, pastor, é para quebrar a timidez só. Irmão Santos, leia para nós bem forte aquela voz de soldado, o verso 19, Mateus 28, verso 19, por favor. O que o irmão Santos leu para nós não é um pedido, é uma ordem. Se é uma ordem, não tem opção. Como que se responde lá no exército quando se dá uma ordem, ô Santos? Sim, senhor. Acabou. E nós estamos falando aqui também de um Senhor. E a ordem dele é: vão e façam discípulos. Nós tivemos um encontro de pastores aqui, acho que um pouco mais de um mês atrás, e o assunto nosso foi esse: discipular. Treinar, batizar, mudança de vida. Porque, irmãos, quando nós não fazemos discípulos, nós estamos desobedecendo o Senhor. Sabe o que pesa para nós? É que nós temos uma ótica que o discipulador é só o pastor. Essa é a ótica nossa. Nesse Mateus 19 não tem título: vão e façam discípulos. Vão e ensine todas as nações. Vão e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos nós somos convocados a levar as boas novas e a partir dessa conversão fazer discípulo. Não é uma restrição pastoral, que muitas vezes nós entendemos que é. Por isso que algumas igrejas, o pessoal corta o cabelo igual do pastor lá, fala igual o pastor lá, porque é discípulo do pastor, não é discípulo de Jesus. Há uma diferença que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores como eu sou de... Estamos aqui para imitar quem? Cristo. O fazer discípulo, irmãos, é isso, é colocar alguém no caminho agora da vida e permitir que ele avance, vai crescendo, desenvolvendo a fé, igual diz lá em Provérbios, que vai brilhando, até chegar de um dia perfeito, conhecer o Senhor como Ele é. Então é uma ordem para nós, então nós não temos que escolher se vamos fazer ou não, nós temos que ir e fazer. Agora ouça esses versos aqui, Mateus 26, 18. Não está aí, tá, Luana? Ou tá? Não, né? Mateus 26, 18, olha isso. E respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse: ó mestre, o meu tempo está próximo,
o mestre diz: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em sua casa. Aqui Jesus falando que os últimos dias dele ele queria estar em casas. Agora só ouça o que eu vou falar, não precisa procurar. Marcos 5, 18 e 19 diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o seguisse, que ele o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa. O homem é liberto, quer seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. Jesus fala assim: não, vai cultuar com sua família, vai cultuar lá em casa. No outro texto, em Marcos 8, 25 e 26, diz assim: mas Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, sua vista foi restaurada, e ele tudo via claramente. Jesus o mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Agora o homem é cego, Jesus fala: vai para a igreja. Não, Jesus fala: vai para casa. Ele fala para o endemoniado: vai para casa. Ouça isso agora. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Presta atenção, Jesus faz um convite, aí um por um começa a apresentar desculpas. O primeiro diz: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Lucas 14, eu li do 16 ao 23. Irmãos, eu fico observando e recordando do efeito que há quando nós fazemos um culto no lar. Simone, tivemos recentemente na casa da mamãe e da irmã Simone, quase um mês já, que rápido. E a amiga do lado veio, da rua veio, e ouviu a palavra do Senhor. E um dia ela veio aqui, porque estava lá na casa e ouviu a palavra do Senhor. A semente foi lançada, e o apóstolo Paulo diz assim, que um planta, o outro rega, e quem faz crescer? Deus dá o crescimento. Essa é a chave. Então, quando nós estamos abrindo a nossa casa, irmãos, nós podemos receber qualquer pessoa em qualquer condição. O mais importante de tudo isso, quando nós abrimos a nossa casa, é que estamos tão somente lançando uma semente para que haja salvação. Me ajudem. É fácil convidar alguém para vir para a igreja e a pessoa falar: ah, eu vou, com vontade de ir para a igreja hoje. Está fácil, irmãos, fazer isso ou não? Mas quando você diz: olha, vai ter um encontro lá em casa. Ah, na sua casa eu vou. Por que as pessoas abrem o coração para casa? Porque é bíblico nós estarmos em casa levando a palavra do Senhor. Porque é bíblico nós abrimos o nosso coração e a nossa vida e a nossa casa para levar a palavra que restaura, que liberta. Não estamos tão somente buscando aí um movimento para agora ativar a igreja e encher a igreja. Não, quem dá crescimento é o Senhor. O que nós temos a obrigação de fazer aqui, irmãos, é de manter a palavra pura, genuína, um alimento saudável para a igreja, que eu tenho convicção que uma igreja saudável por si só ela gera. Só tem que se manter saudável. Por isso nós não negociamos a palavra do Senhor nesse lugar. Abra em Atos 18, por favor. Atos 18, verso 7 e verso 8. Leia comigo. Atos 18, verso 7 e verso 8. E aqui tem algo profético para nós. Aleluia. Acharam? Atos 18, verso 7 e verso 8. Diz: então Paulo saiu da sinagoga e foi para onde? Para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Preste atenção, olha aqui para cá. A irmã Luciana não está aqui hoje. É como se nós saíssemos daqui e vai ali.
na casa da irmã Luciana. Olha o que acontece. Crispo, verso 8, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele quem mais? Toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos creram e foram batizados. Acaba o estudo com o apóstolo Paulo, pastor João. Aí ele fala, vou dar um pulinho na casa do Tício. Aí o Tício fala assim, ô Crispo, vem cá porque o Paulo vai vir aqui em casa. A hora que começa a pregação do apóstolo Paulo, diz que o Crispo creu, e ele e a casa dele foi batizada nesse dia. Sabe o que é profético aqui? Que toda a sua casa um dia pode estar aqui com você. Você crê nisso ou não? Isso aqui é profundo, irmãos. De repente eu moro do lado da igreja, a pessoa não consegue vir, mas quando a igreja vai lá, acabou. A salvação chegou. Então, em nome do Senhor Jesus, que seja um tempo de nós abrirmos a nossa casa e o nosso coração, para que possamos desfrutar dessas promessas que há. Isso aqui não é só para o Crispo, é para mim e para você. Aliás, está registrado na palavra. Creia no Senhor Jesus e será salvos, tu e a tua. Romanos 16, abra lá, por favor. Romanos 16, do verso 3 até o verso 5. Romanos 16, do verso 3 ao 5 diz: Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Preste atenção no verso final. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila tinham uma extensão da igreja. A primeira imagem lá, por favor, Luana, lá do nosso. Isso, lá em cima. Irmão, responda para mim. A igreja está na sua casa? É necessário a igreja estar em casa. Minha casa é uma extensão da igreja, a igreja é uma extensão da minha casa, profundamente conectada. Quando nós fazemos essa conexão, quando nós equilibramos esse princípio, aí sim nós podemos falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E esse eu e minha casa servimos ao Senhor, é porque não fica só na tua casa. Com certeza o teu vizinho vai perguntar, uau, está diferente a tua casa, o que está acontecendo aí? Está mudando, o pessoal está alegre, está sorridente, todo mundo tem problema, mas vocês são diferentes por quê? Porque aqui o Senhor reina. Porque quem governa essa casa é o Espírito Santo. Porque nós rendemos essa casa à vontade do Senhor. Porque nós decidimos quem vai conduzir o nosso lar é o amado Espírito Santo. Não somos nós tão somente. Aí começa o evangelismo, aí vai a nossa vida de evangelização. Aliás, uma pergunta muito particular, não me responda. Você está em paz com o seu vizinho? Como você está com a vizinhança? Irmãos, tem vizinhos que não se bicam. Tem vizinhos que não se engolem. Mas em Romanos está escrito também assim, o que depender de vós, tenha paz com todos. Em nome do Senhor Jesus, que a tua rua seja uma rua de paz. Que o teu bairro seja um bairro de paz. As pessoas que cercam, que estão próximas de você, que sejam pessoas de paz. Que depender de nós, nós teremos paz com todos, em nome de Jesus. Amém? Paz com todos. Agora, irmãos, o que é mais chocante, abra comigo em Lucas capítulo 6, do verso 46 até o verso 49. Lucas 6, do verso 46 até o verso 49. Olha o verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha para cá, por favor. Irmão Santos, o que o senhor leu para nós mesmo? Ide por todo mundo, fazer o quê?
Fazer discípulo. Mas Jesus está falando aqui em Lucas 6. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Essa pergunta, irmão, gera temor no meu coração. Eu venho aqui e louvo, e canto, e aplaudo, e isso, Senhor, Senhor. Aí, o Senhor está perguntando assim para nós: mas e a obediência completa? É a pergunta do Senhor para nós hoje. Não é metade da ordem, é toda a ordem. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra a casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras meu Deus, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi pela metade, não? Completa. Ótimo. Está aqui a instrução para nós. Agora ouçam a parte mais pesada da mensagem agora. Lins está deformado. Em Lins há uma deformação. Porque nós temos uma dificuldade de colocar hoje o evangelho genuíno dentro das casas, porque tem algumas distorções acontecendo. Primeiro de algumas seitas, depois de alguns grupos que não entenderam o que é o evangelho genuíno. E foi causando, nossos irmãos, lesões, ferimentos na alma. Irmãos, tem pessoas desigrejadas hoje, não está em lugar nenhum, porque não suporta que fale de culto na casa. Não aguenta mais ouvir esse negócio de culto na casa, porque virou uma pressão, virou uma competição, virou uma obrigação. Não, a ordem que o Senhor deu para nós, aliás, gera alegria. Nós lemos lá em Atos 5:41, que os discípulos ficaram felizes, eles tinham acabado de ser açoitados, e ficaram felizes por causa do nome do Senhor, e acabam no verso 22 dizendo que eles estavam no templo e de casa em casa. Por quê? O propósito vinha do céu, o propósito era para verdadeiramente colocá-los no caminho, na verdade, a vida. Mas quando nós pegamos a palavra do Senhor e falamos assim: pastor José Pedro, vou fazer do meu jeito, nós só vemos famílias literalmente com a casa caindo, porque constrói sobre a areia. Irmãos, o que tem de famílias hoje afastada do Senhor? Lembra da conta que eu trouxe para vocês? Mais da metade hoje do grupo evangélico é de desviado. Eu sabia a estatística, quanto que tinha de evangélicos em Lins. Confesso que esqueci. Pouco mais de 15 mil evangélicos em Lins. O mesmo tanto de desviado. Quantas pessoas dá? 30 mil. Quantos habitantes tem em Lins? A média de 80, alguns dizem 85 mil. Subtrai 30 mil de 80 mil. Quantos que sobra? Sem Jesus. A gente está evangelizando mesmo? É conta simples. Estamos perto de 30 mil pessoas que conhecem, já ouviram falar de alguma forma de Jesus, só que metade está na igreja, e não podemos dizer que esses 15 mil são fiéis, crente de verdade, não conseguimos dizer isso, e temos a certeza que outros 15 mil está desviado, não quer saber de Jesus. Por quê? Em algum ponto da caminhada foi ferido com esse negócio de ter que evangelizar. O evangelizar para alguns se tornou um tormento, alguns não aguentam inclusive ouvir a palavra, vamos evangelizar. Por quê? A alma está machucada, que foi tão pressionado por causa da deformação. Mas ouça o que o Senhor diz para nós, Assembleia de Deus Promessa. O fato de estarem fazendo o errado não significa que vamos deixar de fazer o que é certo. Se estão fazendo errado o evangelismo, nós vamos seguir esse mapa aqui, ó, palavra do Senhor somente.
e fazer o que é certo. O que é fazer o que é certo? Nós lemos alguns textos aí e fortalece para nós. Irmãos, vida cristã não é complexa, é só ter um pouquinho do amor de Cristo no coração, um pouquinho só. Porque quem tem o amor de Cristo no coração, ele abre a sua casa mesmo e não fica preocupado com competição, com isso, com aquilo, que ter um nome, destaque no nome, que for, não. Ele está preocupado em tão somente levar adiante a palavra do Senhor e ponto, que é a missão nossa. Sabe qual risco nós corremos então? Ao abrirmos a nossa casa? Ah lá, mais uma igreja com a modinha. Pronto, a Assembleia de Deus agora está na modinha. Não. Nós estamos realizando o que a Bíblia diz, publicamente, no templo e de casa em casa. Estamos aderindo a uma moda. Irmãos, moda passa. É ou não é assim? Cadê os homens? Alguém veio de quichute hoje para a igreja? Quem que é da época do quichute? Né? Olha lá o Thiago. Passou essa moda. Fala outra moda antiga aí, que eu esqueci. Fala uma boa. Passou. Hã? Conga. Passou. Moda passa, irmãos. Mas Mateus escreve assim: passarão os céus e a terra, mas a palavra não passa, queridos. Só iremos aplicar a palavra na nossa casa, não é moda. A moda passa. Abre Mateus 23, por favor, para a gente poder entender com mais clareza. Se você conhece Mateus 23, você já sabe o que está acontecendo, né? Jesus combatendo os fariseus, né? Então vai ser necessário também combate. Mateus 23, verso 14. Abra bem os ouvidos agora, por favor. Mateus 23, 14. Diz: ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Olha o que eles faziam. Vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Misericórdia. Tem pessoas entrando nas casas para devorar as pessoas e não para discipular pessoas, que não é o projeto nosso. Ouça o que nós não vamos fazer nas casas. Nós não iremos transformar as nossas casas em um encontro terapêutico. O que é um encontro terapêutico, Dani? Você pode me ajudar? O que é um encontro para terapia? O que seria isso? Para tratar os sentimentos, seriam algo assim. Ótimo para quem faz isso. Mas nós iremos levar uma palavra que salva, que liberta, que cura, que transforma, que restaura, que leva para o céu. Não é só um encontro de bate-papo e sair, estou melhor hoje, dá 5 minutos, o avião cai de bico de novo. No encontro terapêutico, não há firmeza, não há constância. É ter um ponto não tratado e o ciclo volta. Mas nós abriremos a nossa casa para falar do verdadeiro amor que leva à salvação. Então nós não iremos fazer da nossa casa o encontro terapêutico. Não iremos fazer da nossa casa um estágio para a separação ministerial. Uma escolinha para treinar obreiro. Não, obreiro tem pré-requisitos para ser obreiro. A gente vai seguir isso aí, está em Atos 6, está em 1 Timóteo 3, está em Tito 2. Isso não muda. Por quê? Porque muitas vezes as casas são abertas e coloca a casa como, como que é o nome mesmo? Quando quer fazer um experimento, cobaia. Vamos ver se dá certo lá o irmão, coloca lá o irmão para poder dar uma treinada nele. Não, existem pré-requisitos para ser obreiro na casa do Senhor. E iremos permanecer com esse pré-requisito. Não iremos abrir a nossa casa para uma promoção pessoal. Uau, você viu a casa do irmão lá? Está lotada, cheia de gente agora. O irmão, olha, cuidado que o irmão vai abrir a igreja, pastor. Não é uma casa para promoção pessoal. Continuaremos sendo servo do Senhor que quer levar adiante as boas novas. Ponto.
Não iremos fazer da nossa casa um lugar que se envia pessoas desqualificadas e sem capacitação, jogar qualquer um lá para poder entrar na tua casa e falar um monte de coisa. Não é esse o propósito. Por isso passaremos. Por que essa palavra hoje, irmãos? Nós passaremos de agora até dezembro, ouça isso, hein? Até dezembro, trabalhando com as famílias, preparando pessoas, para depois nós e o nome do Senhor não ser envergonhado. Tudo ocorre com preparação. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, não aceite nenhuma função se você não foi preparado. Não aceite. Por mais que tenhamos um bom relacionamento, uma boa amizade, a gente gosta de você, mas firme sempre, pastor, eu preciso de formação, de preparação para isso aí. Não tenha medo de dizer não. Ouça, há coisas que eu disse para o ministério que eu falei, não, isso aí não é para mim. Não tive medo de dizer. Não estou habilitado para essa área. Então, em nome do Senhor Jesus, não aceite nada sem ser capacitado. E duas últimas instruções para nós. Uma casa não é obrigada, que eu não tenho outra palavra agora, a multiplicar. Lá em Atos diz que o Espírito Santo, ele acrescentava os que iam sendo salvos. Irmãos, não estamos aqui atrás de metas para inchar, para inflar a igreja. Estamos aqui procurando levar o Evangelho que traz as boas novas, que tira a pessoa que estava no charco de lodo, conforme diz a palavra, do império das trevas e traz para a maravilhosa luz do Senhor. E tem uma convicção, a pessoa quando está curada, a primeira coisa que ela quer falar é testemunhar o que o Senhor fez na vida dela. Isso aí é contagiante. Lembra do seu primeiro amor quando você se converteu? Queria contar para todo mundo, até para a árvore contava. Sabe o que é árvore? Eu tinha uma vida, conta até para a árvore essa história. Ela não é assim. É tão alegre, é tão festivo, a gente quer contar a transformação, qualquer um que a gente vê, a gente começa a contar. E por último, a nossa casa é um lugar sempre sim, de aconchego, de acolher, é uma instrução muito simples para nós. E simples e chocante ao mesmo tempo. O Espírito Santo põe em cada um, mas eu tenho que fazer. Você não precisa ter uma casa glamourosa para receber pessoas. Só um coração receptivo, só isso, irmãos. Às vezes pensamos que precisamos a melhor apresentação em casa. Já tive vergonha de casa que eu morei. Alguém já viveu isso ou não? Eu tinha vergonha de receber os irmãos da igreja em casa. Meu Deus, eu falei, não tem como ninguém visitar a gente aqui não dá. Mas nem por isso, foi uma falha sim, foi uma falha nossa, mas nem por isso nós podemos fechar a nossa casa para não receber pessoas. Então nós estamos aqui colocando para a igreja hoje, nesse dia 16 de julho, o nosso trabalho que será realizado para a edificação da igreja, e tão somente isso, estamos propondo que a nossa casa seja uma casa sempre com uma boa recepção, que essa recepção seja o nosso sorriso, seja o nosso abraço, seja o nosso bem-vindo. Estamos aqui para falar do Senhor e acabou. Não vamos ver a cor do seu sofá, da sua toalha, da sua geladeira. Nós queremos compartilhar Cristo, porque Ele é o alvo, Ele é o foco, Ele é o centro. Você crê nisso ou não? O texto que mais me chamou a atenção em tudo isso foi Lucas 6,46. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, não fazem aquilo que eu mando. Irmão, essa parte é pesada. E se nós começarmos a listar aquilo que o Senhor ordenou para nós, irmãos, como nós estamos em falha com Ele. Quanta coisa que Ele mandou a gente fazer, a gente não está fazendo. E a mais grave dela está nisso aí, eu coloco como mais grave, porque é uma ordem tão clara de Jesus: vão e façam discípulos. O que eu deixo então, irmãos, de proposta para nós nessa semana, em nome do Senhor Jesus, que seja uma semana de intensa oração. Sabe por que intensa oração? Porque quando nós nos propomos a alinhar a palavra do Senhor, eu não posso esconder de vocês, o inferno se levanta.
Quando nós propomos fazer a vontade do Senhor, as adversidades também vêm. Quando nos propomos alinhar aquilo que o Senhor diz para nós fazermos, os gigantes se levantam. Mas eu quero trazer paz ao teu coração, que tem um versículo que diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está. Pode vir a adversidade que for, vamos falar igual Jó: eu sei em quem eu tenho crido. É pela fé. Aliás, nós andamos por fé e não por vista. Então entre nessa esfera da fé e aconteça o que acontecer, irmãos, nessa jornada. Mantenha o teu coração aberto, a tua casa aberta, porque estaremos cumprindo tão somente a vontade do Senhor. Amém?